Oi meus amores, hoje é dia do amor de livro de julho. Bom meus amores, como todo começo de mês eu falo sobre o que eu li no mês anterior. Hoje é dia de falar sobre o que eu li em julho. Foram 2 livros, o segundo deu uma escapadinha pra eu terminar ele em agosto. Terminei no dia 1º desse mês, então assim, como eu li grande parte dele em julho, ele tá aqui nesse vídeo. Foram 2 livros que um não tem nada a ver com o outro, em estilo e tal, mas que eu gostei muito e super recomendo os 2 livros. Um deles eu peguei emprestado com a minha prima, que foi este aqui, o Não Olhe Para Trás. Da Jennifer L. Não sei falar o outro nome. Bom, o Não Olhe Para Trás, como eu disse, foi um empréstimo da minha prima Mariana. Mari, muito obrigada. É um livro bem interessante, é um livro de suspense. Parece aquelas histórias estilo Criminal Minds. Se você ainda não assistiu Criminal Minds, por favor assista, é bem legal. Coisas de, sabe, mistério, bastante suspense. São aqueles livros que você fica até meio tenso lendo. E eu gostei muito, super recomendo. Falando um pouco da história em si, conta a história de uma menina chamada Samantha. Ela é encontrada andando na beira de uma estrada, machucada, molhada, depois de 4 dias que ela está desaparecida. E um fator muito importante quando ela é encontrada é que ela está sem memória. E o enredo inteiro do livro gira em torno de uma coisa. O que aconteceu com ela nesses dias em que ela ficou desaparecida? O que aconteceu para ela desaparecer? E ela não desapareceu sozinha, ela desapareceu com a suposta melhor amiga Cassie. Eu falo suposta porque assim, ela chega de volta na família, na escola, no grupo de amigos dela, só que ela não consegue mais se encaixar na antiga realidade. Ela vê que ela era uma pessoa extremamente fútil, uma pessoa... acho que fútil define muito bem. E ela não gosta quando ela começa a descobrir como ela era. E ela descobre que essa melhor amiga dela, a Cassie, que também desapareceu, mas ainda não foi encontrada. Quando ela é encontrada, né? Elas não foram encontradas juntas. Ela descobre que depois que ela conheceu essa menina que ela mudou muito. Então assim, o livro gira em torno de descobrir o que aconteceu nesses dias, descobrir o que aconteceu com ela, a Cassie, que continua desaparecida boa parte do livro, mas eu não vou contar o que acontece com ela, né, porque vai estragar a surpresa. E da vida antiga dela e de como ela está diferente agora que ela não lembra do que, né, do passado. Pra ela as pessoas nada é familiar, já que ela não lembra de nada. Então assim, é bem interessante o livro. Sim, conta o que aconteceu com ela, o que aconteceu com as duas na verdade. E é bem legal de ver como uma pessoa pode mudar com uma coisa dessa, sabe? Tipo, ela mudou muito do que ela era antes de perder a memória para depois, né, do incidente, do que ocorreu com ela. Então assim, é uma história muito interessante, muito intrigante. O que aconteceu com elas, gente, meu coraçãozinho, olha, fiquei até... Eu terminei esse livro, tipo, de madrugada, porque do meio pro fim começa a ficar muito emocionante, porque assim, o nome também remete muito ao Não Olhe Para Trás, porque tem a ver, entregando um pouquinho, esse desaparecimento delas com coisa no passado delas, tanto dela quanto da Cassie, e é um livro muito interessante. Eu não posso falar muito mais que isso, porque senão, né, entrego muito do livro. Mas resumido, às vezes é melhor as pessoas não lembrarem das coisas e é o que esse livro prega. Porque ela foi lembrando e não foi gostando do que ela lembrou. E é isso. Acho que não tem muito mais o que falar sobre esse livro. Eu acho que eu resumi bem resumidinho mesmo, porque assim, é um livro que se eu for começar a contar muita coisa, vocês não vão querer ler. Mas super recomendo, tá, gente? Não olhe para trás. E depois me conta o que vocês acharam. O segundo livro que eu li é um livro que está extremamente em alta a história. É um livro que é muito bonito, eu chorei lendo. E tá bem famoso ultimamente e a autora tá muito em alta. Tem gente lendo todos os livros dela e é o que eu estou com vontade de fazer. Que é o Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes. Não sei, por favor, Jojo, não me mate por não pronunciar certo seu nome. Eu sempre me complico com o nome dos autores, gente, acho que eu tenho que começar a pesquisar como pronunciar.
Como Eu Era Antes de Você, também eu não posso ficar falando muito. Muita gente já deve ter lido, muita gente que eu conheço já leu, aliás, e bastante gente também deve ter visto o filme, então assim, a história, o enredo, não é segredo pra muita gente. Mas é um livro que é muito bonito, é uma história de amor muito linda e assim, bem especial. Como eu disse, eu chorei, muita gente que eu conheço também chorou. E basicamente conta a história de duas pessoas que mudaram muito ao se conhecer. Um cara chamado Will sofre um acidente. Ele era um cara tipo extremamente ativo, de viajar muito, de ser tipo super bem sucedido, né, na carreira e tudo mais. E um dia ele tá indo trabalhar e sofre um acidente e fica tetraplégico. É bastante a realidade de uma pessoa tetraplégica, muito o que passa na cabeça de uma pessoa que sofre um acidente desse, que tem uma mudança tão repentina na vida, e eu acho isso bem interessante. E depois de acho que 2 anos que ele sofreu o acidente, a mãe dele tá procurando uma cuidadora nova pra ele, e eis que entra na história Lou Clark. Louisa, na verdade, mas né, a gente já é íntimo, né, lê o livro, a gente chama de Lou. E ela entra na vida do Will pra ser cuidadora dele, pra auxiliar nos cuidados dele e tudo mais. E acaba que um muda muito a vida do outro, de uma maneira muito bonita, muito carinhosa, sabe? Tipo, é bem legal de ver. O final, não vou falar que é um final extremamente feliz, que eu não achei, como muita gente não deve ter achado. E resumindo é isso. Como eu falei no meu Snapchat essa semana, é uma história de amor linda e triste. Não quer dizer que o livro é ruim, a Jojo escreve muito, muito bem, por isso eu quero ler os outros livros dela, me empolguei bastante com a autora, com a descoberta de uma nova autora. Mas Como Eu Era Antes de Você é uma história bem emotiva, assim mesmo, então faz a gente pensar em muita coisa, inclusive o fato do Will ser tetraplégico, que ele vive e tudo mais, e como encontro, né, das pessoas, pelo menos eu penso assim, pode mudar uma vida, sabe? Mudar uma vida, transformar bastante coisas. Então, assim, Como Era de Você é um livro que eu recomendo muito, muito mesmo, tá? É um livro popzinho, que muita gente já leu, que está popzinho, vamos dizer assim, mas que vale muito a pena ler. Eu comprei com a capa, eu lembro que no papo com a Vivi a gente falou de capas de livro, na livraria tinha esta capa, que é a original, e a capa do filme. Eu comprei a original porque assim, não sou muito fã de capas de filme. Enfim, foram esses os 2 livros lidos este mês. Como eu disse, livros que não tem nada a ver um com o outro. Um é um romance muito bonito, o outro é um suspense daqueles, mas que eu recomendo muito os 2 livros, como eu sempre faço por aqui. Como vocês podem reparar, eu tenho lido em média 2 livros por mês. Falando um pouquinho de meta de leitura, a minha meta, eu acho que eu já até comentei aqui antes, é ler 24 livros pelo menos no ano. Isso dá a média de 2 livros no mês. Tem mês que eu leio mais, tem mês que eu leio menos. Não menos que 2 livros, menos que 2 livros é muito difícil. Eu acho que esse leis eu ia falar. Esse ano não teve nenhum mês que eu li tipo um livro só. Isso vocês vão ver que é bem raro de acontecer, tá? Mas sobre minha meta é tipo basicamente isso, que daqui pro final do ano tá bem corrido, então provavelmente vocês vão me ver lendo só 2 livros no mês. Pra algumas pessoas isso é muito, pra mim é o necessário, porque ler me faz muito bem. E eu acho bom ter meta de leitura, porque você se programa e se desafia a ler um número X de livros no ano. No passado eu não tinha estipulado tipo meta assim de leitura, sabe, de ler pelo menos 24 no ano, e eu achei que mudou bastante isso pra mim, porque como eu disse, eu me desafio a ler sempre mais. Então assim, vai uma dica minha de pessoas fazerem metas de leitura. Se sua realidade hoje em dia é ler um livro, 2 por ano, faz um pro ano que vem uma meta de ler 5. Não precisa ser tipo nada, uou, meu Deus do céu, vou ler 1000 livros porque eu li pouco. Mas é o que eu acho interessante. É uma dica minha e é uma coisa que tipo me fez muito bem. Eu sou extremamente organizada em relação aos meus livros, então por isso eu sei o número de livros que eu li, coisa e tal, mas não precisa ser tão louca assim que nem eu com os livros. Mas eu acho que faz bem, sabe, essa coisa de se organizar e ter meta com algo que você gosta. Então, super recomendo esses 2 livros. Se vocês lerem, por favor, me avisem. Quem já leu também, fala opinião. E, como sempre, se vocês tiverem alguma dica de vídeo, de livro, alguma sugestão pra fazer, pode comentar aqui ou na página do Facebook, que eu vou gostar muito. Que eu gosto muito quando vocês comentam e participam tanto aqui quanto no blog ou na página, tá bom?
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão, como eu disse, é só falar. E até o próximo vídeo pra gente poder falar um pouquinho mais de amor.